22 de janeiro de 2014. Santos e Corinthians são os finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bem entre a garotada, nem tão bem assim entre os profissionais. Santos toma sufoco e sofre para empatar com o Audax no Pacaembu. Com uma alteração, Muricy Ramalho mexe no esquema do São Paulo. Sai um zagueiro, entra um atacante para o jogo de logo mais à noite no Morumbi contra o Mogi Mirim. Buscando entrosamento, o Corinthians recebe o Paulista em Americana. E ainda, Lúcio deverá fazer a sua estreia com a camisa do Palmeiras. Veja também, seleção dos Estados Unidos recebe visitantes especiais no CT do São Paulo. Olá, boa noite! A Copa São Paulo de 2014 já tem os seus finalistas definidos. E será um clássico paulista entre o atual campeão e o maior vencedor da Copinha. Ontem o Santos passou sem grandes dificuldades pelo Atlético Mineiro, enquanto o Corinthians venceu o Fluminense em Limeira. Veja os gols. Na Copinha, o Santos abriu o placar no fim do primeiro tempo com Stefano Yuri, aproveitando o passe na medida de Fernando. O segundo do Peixe foi um golaço do menino Matheus Augusto, que viu o goleiro adiantado e bateu colocado lá no ângulo. O terceiro também começou nos pés de Matheus Augusto, que cruzou para Stefano Yuri fazer o segundo dele e fechar o placar. Santos na final da Copinha 3, Atlético Mineiro 0. O adversário do Peixe será o Corinthians, que bateu o Fluminense. Zé Paulo encheu o pé na cobrança de falta, o goleiro Matheus deu rebote e Guilherme Arana aproveitou. 1-0 Timão. O segundo dos corintianos saiu no escanteio que Malcom mandou na cabeça do zagueiro Pedro. O Flu ainda descontou com Euler nesse belo gol, mas já era tarde demais. Final, Corinthians finalista 2, Fluminense 1. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São os dois melhores times da Copa São Paulo. Nada mais justo que eles disputem o título. O Santos tem uma campanha ligeiramente melhor que a do Corinthians. O Corinthians empatou na estreia. Mas fora isso, são dois belos times. Para mim, o Santos tem um leve favoritismo, mas como se trata de um clássico, Chico, né? Vale o jargão, tudo pode acontecer. Boa noite. Boa noite, meu querido Celso. Boa noite, minha querida Michele. Boa noite. Você acertou, né? Deu Santos e Corinthians. Falei que ia dar Corinthians e Santos. Falou achando nada. que ia dar Corinthians e Atlético. É que você anda meio desmemoriado. Falou que ia dar Fluminense. Não, senhor, eu que falei que ia dar, que ia dar Atlético e Corinthians. Fluminense aqui ninguém falou. Tá todo mundo com raiva do Fluminense, né? Depois desse negócio que fizeram com a Portuguesa, a gente tá com raiva do Fluminense. Então, coitados dos meninos, pagaram pelo que a cartolagem do clube fez, né? Despertando a raiva, onde vai vaiado, tal, aquela coisa toda, e vai ser assim o ano inteiro, né? E ninguém vai esquecer isso tão já. Agora, chegaram os dois melhores times da Copa São Paulo na final. Por quê? Porque o Corinthians eliminou o Flamengo e eliminou o Fluminense, que eram os dois favoritos, né, para a conquista desse título. E o Santos eliminou quem apareceu pela frente. E, por último, o Atlético Mineiro, que vinha descendo a ladeira. Eu pensei que não ia sentir a Vila, que não ia sentir nada, e ia dar tudo certo. Era na Arena Barueri, né? Mas sentiram a pressão. Agora vamos ver. Eu concordo com o Celso. Acho que agora, afinal, haja coração. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta: quem será o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Santos ou Corinthians? Celso? Difícil, hein? Respirada. Muito difícil. Tem que escolher um, não tem? Não, não tem. É enquete. Claro que tem, né? Porque ela tem que desenhar para ela. Não, enfim. Ué, você que perguntou, tem que escolher um. Para não, mim, não tem. dá Santos. Chico. Eu acho que pela tradição, Pacaembu lotado, vai dar Corinthians. Agora, eu acho assim, que tem que tomar muito cuidado é a PM, porque dessa vez, acho que deve ficar o tobogã para a torcida do Santos e o resto para a torcida do Corinthians. Mas não sei se vai ser assim. Então, não tem aquele negócio de critério de divisão. À noite, tem outro jogo do Corinthians no Pacaembu, né? Então, quer dizer, o jogo da noite tudo bem, é contra o São Bernardo, não deve ter lá muito perigo. Mas o jogo da manhã tem sim. É perigoso. Sábado que vem é perigoso, Santos e Corinthians. As torcidas se pegam mesmo. Então não adianta, a PM vai ter que ter um trabalho específico para impedir esse confronto. Dentro do estádio, se bobear, sai porrada.
né? Porque é muita gente que vai lá, a torcida do Santos é muito grande aqui na capital e a torcida do Corinthians é grande no Brasil inteiro. Então quer dizer que já viu, e o Pacaembu é mais casa do Corinthians que a casa de qualquer um, não é verdade? Essa é a grande verdade. Então vai lotar, então a polícia que se precaveia. Isso mesmo, o resultado no final do programa de hoje. Campeonato Paulista, ontem o Audax recebeu o Santos no Pacaembu. Mesmo com a torcida a favor do Peixe, a equipe caçula da primeira divisão não se intimidou e botou sufoco para cima do Peixe durante todo o jogo, abusando de perder chances de gol. Melhor para o time da Baixada, que aproveitou uma das únicas chances que teve para levar um pontinho para Vila Belmiro. Pronto! É Pacaembu, terça-feira. Nada tradicional, um jogo de campeonato, mas aí está. Audax, Osasco e Santos Futebol Clube. Lá vai Rafinha, lá vai Rafinha, lá vai Rafinha. Trouxe a bola com certa dificuldade, mas trouxe outra vez. Limpou, está perto da linha de fundo. Olha o Rafinha, olha o Rafinha. Usou o pé direito, que cruzamento, olha o gol. Gol! Para o time do Audax. São 13 minutos e meio neste primeiro tempo de partida no Pacaembu. Vai de enfiada, jogou pelo meio, tá a bola trabalhada pelo Tchê, caiu, olha o outro gol. Caiu, de novo, impedimento, não vale. Camacho toma conta da bola, logo para Caion entrou, vai chutar, chutou, Aranha defende, outra vez Caion, completa e total e absurdamente livre. Rafinha, sai jogando Rafinha, belo toque, hein? Fez um toque, escapou metros depois da marcação. Trouxe para o pé esquerdo, outra vez no direito, chutou, bonito! Rafinha, grande Rafinha! Uma abertura, coloca Bruno Pérez em condição de atacante, ele faz o cruzamento, pega o adversário, ele retoma, vai de pé esquerdo agora, atirou! Bonito lance, quer saber? Tchê, jogou para Rafinha, aí mora o perigo, olha o Rafinha! E nessa altura, lá vem o time do Audax, vai então Caion, atirou forte, ela veio bem ao alcance para a defesa de Aranha. Natson voltando a bola então para a posição de Didi, tocou no meio, Caion bateu, Rafinha, lá vai Caion outra vez, vai clareou, olha o tiro, olha o gol. Foi fora o tiro do André. Madson. Trabalha Madson pelo meio. Atenção, Rafinha, que finta espetacular. Deu um totozinho, fintou, arredondou e chutou à esquerda do gol. E aí vai Tchê. E olha no ataque, Rafinha, tá lá dentro na área. Clareou, pé esquerdo nela, Aranha defendeu. E vai pegar de volta. Mas vem aí Gabriel. Vitor Andrade, pé esquerdo na bola, passa pelo goleiro que não pega. Falhou Felipe Alves, deu sorte, ela não tinha a direção do gol. Espetacular, Bonilha partiu. Teria Denilson, Bonilha vai lá, sai o Aranha, abafa o lance, mata, faz frustrar o ataque, matando a jogada de Nenê Bonilha. Vem que vem, Delica, trazendo, faz um passe ótimo. Atenção, tiraço de Natson. Tá jogando de lado o time do Santos. Finalmente vai enfiar a Vitor Andrade. Chegou. Clareou, vai fazer. Pega Felipe Alves. Um lance da maior importância. Um tiraço do garoto. Mais um escanteio para o Santos na marca de 42 minutos da segunda fase do jogo. Atenção, o Santos tentou a cabeçada e o gol. Gol do Peixe. É Jubal, camisa
meia dúzia do time da Vila. Vem trazendo o Nenê Bonilha, dá um toque adiante, Denilson pegou, olha o perigo, Denilson atirou, Aranha salta, ela passa 92 centímetros para fora. Quem trabalha por ali é o Velica, a bola cruzada foi defendida, lateral e acabou. Acabou com 48-10. Um gol para o Audax Osasco, um gol para o Santos nesta terça-feira no Pacaembu. Por todas as circunstâncias, o resultado foi bom para o México. Até porque o Audax criou oportunidades para aumentar o placar ainda no primeiro tempo. E o que eu engrandeço é a garra do nosso time, a perseverança, a vontade que demonstrou. Eu acho que isso foi um passo importante na direção do nosso trabalho, porque nem sempre as coisas vão ser da maneira que a gente quer. E a superação ela tem que sair de dentro, como aconteceu hoje. A gente pôde observar, passando atrás do banco do Santos, alguns torcedores pressionando, xingando. Essa pressão atrapalha? Isso realmente aconteceu? Não eram mais de dois, porque a torcida do Santos foi importantíssima, nos ajudou a nessa. Um time só anda nessa direção com a torcida assim. Para dois torcedores aqui em cima, só meninos, nós já tínhamos 9 jogando. E se o torcedor não apoia um garoto que vai entrar pela primeira vez no Pacaembu vestindo a camisa do Santos, de que maneira esse garoto vai entrar? Por isso eu me manifestei, porque isso é inadmissível. Não considero isso paixão. Não considero isso paixão. Paixão é do outro lado lá, que incentivou o tempo todo, que cantou, que puxou, que atraiu, feito um imã, a equipe para cima do Audax. Aquilo lá sim, acho que a torcida joga. Parabéns, foi bonito de ver, me arrepiou o tempo todo, me encorajou a encorajar o nosso time também. O Montilho está de saída do Santos. O Santos aprova os 7,5 milhões de euros que vem do futebol chinês. Depende o Santos apenas da definição do jogador com o próprio clube. Olha, eu lamento a saída do jogador, mas a gente sabe que hoje é muito difícil de manter jogadores desse nível com a pressão que vem agora do mercado chinês. Outros jogadores já foram para lá e a gente sabe como é que é. Eu lamento, nós vamos procurar suprir essa falta e tentar organizar a equipe mesmo com a ausência dele. Mas, em primeiro lugar, ontem aqui eu disse que ia ser osso duro de roer esse time do Audax. É um time bem montado, um time bem armado, dinheiro não falta. É um patrocinador fortíssimo, o Banco Bradesco, que está por trás disso aí, né? Compraram o Audax. Está lá o Vampeta, que é o presidente do Audax. Eles têm grana e têm um bom time. O técnico é o Fernando Diniz, que jogou no Corinthians, jogou no Fluminense. Era um grande meia. Era um meia chato. Jogou muito bem no Corinthians na época da Rick Mills, né? Quando o Zé Roberto Guimarães era o manager do Corinthians. Uma das parcerias que o Corinthians fez. Teve a Excel, teve a Rick Mills e teve a MSI. E nenhuma das três deu certo. Mas, enfim, só lembrando, só para você lembrar quem é o treinador. E esse Fernando Diniz está com uma concepção de futebol na cabeça muito dinâmica. Muito parecida com as dos times europeus. Esse gol estava impedido, o cara estava para trás, estava para frente da linha da bola, né? O apressado come cru, né? Como diz se ele esperasse um pouquinho, dá para fazer o gol. Mas foi um massacre do Audax. O Santos não viu a cor da bola. Então não justifica o seu Oswaldo, o OO, ficar metendo pau na torcida do Santos. A torcida do Santos tem sim razão de reclamar. Diz até que ele fez uma banana, deu uma banana para a torcida. Que conversa é essa, Oswaldo? Tá chegando, aqui não é Rio de Janeiro não, cara. Que você faz o que você quer lá no Botafogo, porque ele não paga mesmo, né? Então, um finge que recebe, outro finge que paga. E tá tudo certo. Aqui não. Mas respeito com a torcida, pô. O time jogou mal. E vou dizer uma coisa para você. Vou até mais, viu? Vou mais longe um pouco, Celso. O jogo decisivo para a continuidade do Oswaldo de Oliveira, o OO, vai ser contra o Corinthians quarta-feira que vem. Lá na Vila Belmiro o jogo. Porque se ele perder do Corinthians lá na Vila, ele já era.
ele já era. O Muricy Ramalho foi campeão sul-americano pelo Peixe e perdeu do Corinthians na Vila o título, caiu. Esse negócio de jogar com o Corinthians na Vila é perigoso. E o Santos vai ter que encarar o Corinthians na Vila. O Corinthians é um time certinho. Né? Tá com o Mano Menezes, mas certinho. Então, muito cuidado. O Santos está muito cru ainda para o meu gosto. O Chico, eu discordo de você. Eu acho que o Oswaldo tem razão. Eu, sinceramente, não consigo me acostumar com a maneira que a maioria dos torcedores brasileiros, a maioria torce. Na verdade, ele não tem paixão, eles se acham acima do bem e do mal, são treinadores, são técnicos, experts, enfim. Eu acho inadmissível um time estar em formação, voltando de pré-temporada e o torcedor ficar xingando no gramado. Como se, paguei ingresso, posso fazer o que eu quero. Pagou o ingresso, seria mais interessante então pagar uma terapia. Se o lance é xingar para extravasar, vai se tratar. Tá xingando psiquiatra, coitadinho. Sei lá, faz alguma coisa. Agora, ficar enchendo a paciência, xingando, não faz sentido. Eu penso o seguinte, torcedor quer o quê? Que seu time vença. Então, nada mais, aliás, torcer significa, dar suporte, dar apoio. Então, se ele quer que o time vença, aplauda, sabe? Dê força ao time. No final do jogo, perdeu, aí é uma outra história, por que não vaiar? Agora, o jogador pega a bola, ele muitas vezes um garoto, erra um passe, já tem vaia. Já vi isso na Vila Belmiro com 15 minutos de jogo, isso não na Vila não. Já vi no Pacaembu com o Corinthians, no Morumbi com o São Paulo. Quer dizer, isso mais atrapalha o time do que ajuda. É um tiro no pé. Tem que vaiar mesmo, é um direito do torcedor vaiar. Que não pode entrar em campo batendo jogador, querer virar ônibus, pôr fogo não sei aonde, sair no palco alta torcida, isso não pode. Mas vaiar pode, lógico que pode vaiar. Pode até jogar tomate e ovo, se quiser. Se pode fazer isso no teatro, por que não pode fazer no futebol? Outra partida aconteceu ontem pela segunda rodada do Paulistão. Ninense e Rio Claro não balançaram as redes, apesar das várias chances de gol, e empataram em 0-0 em Lins. O Botafogo fez ontem a segunda partida pelo Campeonato Carioca e o Fogão segue sem vencer. Contra o Bangu, em São Januário, o time da Estrela Solitária atuou com a equipe praticamente toda formada por reservas e não saiu do 0-0. Na quinta-feira, o Botafogo volta a campo para encarar o Madureira novamente em São Januário. O atacante Rafael Marques, destaque da equipe no ano passado, está de saída do clube para atuar na China. Para a linha de frente, o Fogão está perto de fechar com o Alisson, que jogou pelo Cruzeiro e estava no Bahia. O uruguaio Diego Furlan, que esteve na mira do clube carioca, rescindiu hoje o contrato com o Internacional, mas anunciou através do Twitter que defenderá o Cerezo Osaka do Japão. Todo mundo indo para longe, hein? Tá onde está o dinheiro, né? China, Japão. Esses caras aí que tem nome, Diego Furlan, né, o Cuca mesmo, que foi campeão aqui, sul-americano, está indo para a China, e assim vai. Muito bem, hoje foi mais um dia de trabalhos para a seleção dos Estados Unidos no CCT da Barra Funda. Os americanos estão se sentindo tão em casa que hoje foram até anfitriões para um grupo de visitantes. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Bandeira fincada em território amigo. Tradução na placa. O que antes estava escrito em português passou para o inglês. O idioma mais falado no planeta invadiu o Brasil. People of Brazil are very friendly. Para ficar ainda mais americano, só falta ao São Paulo trocar o lanchinho do CT da Barra Funda por cheeseburgers and hot dogs. Tem um biscoito aí, cara? Oh, você está assim. Fica à vontade, hein? Culinária à parte, os dois países em questão tentam falar a mesma língua no quesito inclusão social. Intercâmbio de ações, de ideias, que conta com a iniciativa do Consulado dos Estados Unidos para fomentar o futebol feminino aqui no nosso território tupiniquim. Cerca de 30 adolescentes são beneficiadas pelo projeto. Meninas selecionadas pelo talento com a bola nos pés e graças também às boas notas adquiridas na rede estadual de ensino. Brasileirinhas que desenvolvem o futebol, aprendem inglês e que quebram o gelo da cerimônia quando a embaixadora dos Estados Unidos aparece. Liliana Ayalde recebe do técnico Klinsmann a camisa da seleção norte-americana. Depois se anima, joga um pouquinho de futebol e é diplomática na entrevista.
A senhora aqui no Brasil torce para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Santos, para a Portuguesa ou agora para o São Paulo? Eu torço pro futebol brasileiro. Jürgen Klinsmann adota discurso politicamente mais do que correto. Football is just more than just the World Cup, it's more than just the game. Que o futebol sirva de inspiração para essas crianças. É mais do que um simples jogo, do que uma Copa. Antes do evento social, teve treino para valer debaixo de um sol escaldante. Para o meio-campo Dax McCarthy, o mais difícil até aqui na excursão tem sido se acostumar com o clima. É hidratar-se para evitar cãibras. O atacante Chris Wondolowski, fã do Ronaldo Fenômeno, comenta outra dureza além do calor. É o grupo dos americanos na Copa, com Gana, Portugal e Alemanha. É preciso encarar um jogo por vez. É a chance de mostrar nossa capacidade no maior mundial de todos os tempos. E depois de arranhar um inglesinho mais ou menos com os caras, é hora de falar a minha língua com um atleta que tem um sotaque bem familiar. Sotaque carioca é para a vida inteira, eu acho. Bom, nasci no Rio, em 85, em 91, com 6 anos de idade, fui para os Estados Unidos, quando meu pai foi trabalhar lá. E o futebol, aprendi aqui no futsal, no futebol salão, desde pequenininho. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, comecei a jogar no futebol de campo também. O Klinsmann disse que você é um jogador talentoso, mas que precisa ser mais intenso durante o jogo inteiro e não em partes da partida. Você conseguindo provar isso para ele, vai estar na Copa do Mundo. Você concorda com o professor? Concordo, claro. Eu acho que uma das coisas que eu tenho mais trabalhado nesse ano passado é a consistência. Então, jogando todo jogo num alto nível e continuando pelos 90 minutos. E se o carioca Benny aprimora o futebol ao escutar a fala do Klinsmann, o Chris tenta aprender a falar o idioma do Benny. All right, my friend. Não, obrigado. Be cool. Tranquilo, Chris. Até a Copa. A gente se entende. Thank you. Thank you guys. Appreciate it. O não obrigado, a primeira coisa que sai, não obrigado, sai meio enrolado e tal. Os Estados Unidos estão fazendo essa aclimatação, eu acho isso muito importante no Mundial. Quem tem essa possibilidade, tem o calendário que favoreça esse tipo de comportamento, tende a ganhar. Eu imagino que os Estados Unidos devam fazer uma bela Copa do Mundo. Agora, sobre essa história de a mais bela das Copas, que assim seja, fica a torcida, mas eu tenho as minhas dúvidas. Olha, o Celso Cardoso, eu acho que a Copa vai sair bem feita. Não sei se vai ser a mais bela, mas vai sair bem feita. E os americanos já perceberam que o clima aqui no Brasil é bem diferente de outros países, né? Aqui o Brasil é aquela coisa que o Roberto da Mata fala, o preconceito aqui é simbólico, né? Existe preconceito. Ele existe, mas é camuflado. É camuflado, é simbólico. Evidente, eles chegaram aqui pensando que, tá explodindo bomba lá na Rússia, tá explodindo bomba lá não sei aonde, tá todo mundo de olho em pé com os islâmicos, mas espera um pouco, aqui não tem isso, então já receberam as meninas, foi lá, a embaixadora americana, aliás, fala muito bem português, a Michele falou, tal seria se não falasse, mas é verdade, mas fala bem, foi lá, jogou bola, disse que torce para o futebol brasileiro, enfim, os americanos estão soltos. Eu não sou contra essa integração com os Estados Unidos, não. Eu acho que deveria vir mais delegações americanas para cá, e não precisava ser por causa da Copa, podia ser por outros motivos, e mais daqui de vir para lá, porque o que o americano tem de bom não é a 7ª Frota, não são aí os arrasa quarteirão. Isso aí nós já sabemos que de guerra eles são bons, ninguém duvida. O que eles têm de bom é o sistema democrático, um dos sistemas mais interessantes de se viver, né? Não tem um americano que não goste, né? Então a gente devia imitar, porque a democracia nasce do povo mesmo e vai para cima. Ela não é de cima para baixo, ela vai de baixo para cima. É uma coisa linda. Agora, os caras são guerreiros, gostam de tomar conta, né, do mundo, manipulam o governo, isso aí manipulam mesmo. Entram na sua conta de e-mail, entraram no da Dilma, agora disseram que não vai mais, né, porque a Dilma é aliada. Enfim, sei lá. Isso eles têm. Isso é o pior deles. Isso aí eu não quero para o Brasil. Agora, o sistema democrático eu quero sim. Inclusive da educação, nos hospitais, é um exemplo para todo mundo. Então, tomara que os Estados Unidos role para cá o que tem de bom, não aquele lixo
porcaria que manda para cá que chega. Eu compro calça jeans e o tecido da calça jeans é feito no Brasil desde que inventaram a calça jeans. É colorido lá e volta para cá. É assim ainda até hoje. Você acredita nisso? Não. Mas é. Jogos Olímpicos. Ontem, o presidente do Comitê Olímpico Internacional participou de um encontro com a presidente Dilma Rousseff e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, para falar sobre o planejamento para a Olimpíada de 2016. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, se encontrou com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, em Brasília, para tratar dos preparativos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Após cerca de 1 hora de reunião, o alemão alertou que o tempo é uma questão chave para a realização bem-sucedida dos Jogos, mas disse estar feliz com o comprometimento da presidente Dilma e com a cooperação dos brasileiros para a organização da Olimpíada do Rio. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, aproveitou a oportunidade para falar sobre a questão da segurança nos Jogos. Esses eventos internacionais exigem que os governos adotem medidas de segurança e de proteção da sua própria população, dos atletas, das delegações, dos turistas, dos jornalistas, e creio que a China fez isso, a Grécia fez isso, a Inglaterra fez isso, a Rússia deverá estar fazendo isso, e nós também vamos adotar todas as medidas para garantir a segurança dos Jogos, compreendendo a segurança de todas as pessoas. É uma situação delicada, existe um temor na Copa do Mundo, talvez também nos Jogos Olímpicos, em relação até às manifestações. É uma preocupação hoje muito clara do governo federal em relação ao que pode acontecer na Copa do Mundo. Não só pela Copa do Mundo em si, mas também porque é um ano de eleições. 2014. Estou antecipando, a gente estava falando de Jogos Olímpicos, mas é uma preocupação. Então, não é só a violência, Chico, que acaba envolvendo São Paulo e o Brasil inteiro. Na verdade, a violência em termos de furtos, de roubos, assassinatos, coisas do gênero. Também a questão dos protestos é algo que preocupa muito o governo atual. É verdade, concordo com você. Se você olhar bem, o ministro já está ficando com cabelos brancos, né? Vocês repararam nisso aí? Daqui a pouco fica careca. Ele teve aqui no Mesa Redonda, ano passado, ele estava com os cabelos todos, né? Mais pretos, estava mais tranquilo, estava falando e tal. Agora já começou a ficar com o cabelinho branco. Isso significa o quê? Preocupação, né? Preocupação é fogo. O cara envelhece mesmo, não tem como, né? Já vai entrando na ladeira abaixo. Está preocupado, todo mundo está preocupado. Primeira vez que o Brasil faz um evento internacional num clima que existe hoje no mundo, que é Islã versus Estados Unidos, né? Esse é o clima. Então, todo mundo fica preocupado. Agora, essas manifestações aqui, eu não tenho medo, não. Isso aí é manifestação democrática do povo brasileiro, isso aí não chega a ser terrorismo. Olho no recado da Anitta com os destaques do Super Esporte desta quinta-feira. Olá, Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Nessa quinta-feira vamos acompanhar tudo sobre o duelo entre São Paulo e Mojimirim, no Morumbi, e também o jogão entre Corinthians e Paulista. Vamos falar ainda sobre o Palmeiras, que se prepara para a partida contra o Comercial, e também sobre a reta final do Australian Open. Sobre o esporte, todo dia, meio-dia. Espero vocês. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @Gazeta Esportiva, visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/AGazetaEsportivaTV, página no Facebook, facebook.com/GEsportivaNet. Celso. Atendendo pedidos via Facebook e via Twitter. Votuporanga, especialmente o Vinícius. Votuporanga sempre ligada no Gazeta Esportiva. E para Liguedes, que é torcedora fanática do Boca Juniors. Quem? Grande beijo. Liguedes. E mais um negócio aqui. Um grande abraço para essa torcida chata do Flamengo, que está toda hora pegando no meu pé, porque eu falo a verdade. Eu falo que o Flamengo está endividado, 550 milhões, é verdade. Eu falo que o Elias não vai para o Flamengo, não vai mesmo, porque ninguém tem dinheiro para pagar 29 milhões num jogador de 29 anos. Enfim, então um abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. E aqui Caratinga, Minas Gerais também. Denis Lopes, muito obrigada pela audiência. Beijão para você.
Voltamos a falar do Campeonato Carioca. As equipes grandes do Rio de Janeiro ainda não estão com força total no estadual. O Vasco ainda não conta com a grande estrela Juninho Pernambucano. Já o Flamengo, que aguarda a resposta do Sporting sobre Elias, apresentou ontem mais um reforço. O Flamengo fez na tarde de ontem o último treinamento antes da partida de logo mais às 10 da noite contra o Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O técnico Jaime de Almeida vai colocar em campo um time reserva, oportunidade para os jogadores com menos espaço mostrarem que podem ser úteis em uma temporada puxada, já que o rubro-negro carioca vai disputar a Copa Libertadores da América. Mas o confronto contra o Voltaço no estádio Raulino de Oliveira ficou em segundo plano. Todas as atenções foram dirigidas para a apresentação do meio-armador argentino Lucas Andrés Mogni, de 22 anos. Revelado pelo Colón e com passagens pelas categorias de base da seleção argentina, o reforço flamenguista mostrou conhecer bem a grandeza do novo clube. Eu sabe la trayectoria y la historia del club, que es muy grande, pero me gusta mucho sentir ese peso, jugar con esa adrenalina de la gente, del estadio, de la camiseta, del club. La verdad que es un lindo desafío. Já o Vasco da Gama trabalhou sob o forte sol do Rio de Janeiro, visando o confronto de daqui a pouquinho contra o Macaé às 7h30 da noite no estádio Moacirzão. O técnico Adilson Batista deve contar com 2 reforços em relação ao empate da estreia contra o Boa Vista. Pedro Ken provavelmente entrará em campo como titular, enquanto Bernardo ficará como opção no banco de reservas. Garantido mesmo entre os titulares está o atacante Reginaldo, autor do gol cruzmaltino na primeira rodada da Taça Guanabara. Eu venho trabalhando para isso e estou muito contente pelo primeiro gol que eu fiz no Vasco. Estaria mais contente se a gente tivesse ganhado, mas futebol é assim e estou contente sim pelo gol e agora é continuar trabalhando. Tive a oportunidade de jogar de titular e tem que trabalhar para poder permanecer. E o Palmeiras terá novidades no duelo de amanhã contra o Comercial. Tem reforço que fará a estreia com a camisa do Verdão. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Uma manhã dedicada à montagem do time titular para o duelo com o Comercial nesta quinta em Ribeirão Preto. E cheia de novidades. Por exemplo, o Wendel atuando na lateral direita. E a alteração mais importante na equipe deverá ser, na verdade, uma estreia, a de Lúcio, com a camisa do Palmeiras. Deu para ver que ele está bem confiante, que vai dar tudo certo para ele. Nós torcemos muito, que ele tenho certeza que ele vai ajudar muito a nossa equipe. E ainda Serginho atuando mais adiantado. Com o desfalque de Diogo lesionado, Mazinho começa a partida. E uma formação com 3 zagueiros, uma novidade nesta temporada. Se eu não me engano, ano passado nós chegamos a jogar poucas vezes assim, né? E eu não me recordo se nós tivemos resultados positivos jogando assim, mas eu tenho certeza que a formação que ele jogar, nós temos que corresponder dentro de campo e tenho certeza que todos vão correr e vão dar conta do recado. O atacante Leandro começa o duelo no banco de reservas e ele não esconde a ansiedade pela estreia na temporada. Todo jogador quer a titularidade, né? Então, é lógico que vou voltar devagar, vou para o banco e reconheço o trabalho que quem está jogando está fazendo e vou buscar o meu espaço novamente. Eu acho que tinha que arrumar uma vaga para o Leandro nesse time do Palmeiras, né? Allan Kardec, o Diogo e o Leandro seriam um trio atacante poderosíssimo, né? Não sei o que o Kleina vai fazer, mas devia liberar. Talvez jogar com meia só, né? 2 volantes no meia e liberar os 3 atacantes. Jogar mais ou menos que nem faz o Mano Menezes, né? Botar um ali, um lá na frente, 2 abertos, sei lá. É um esquema um pouco mais ofensivo. Poderia, porque dá dó de ver o Leandro. O Leandro fez um campeonato na 2ª divisão ano passado, muito bom. E de repente você fala, pô, como será que ele vai reagir? Foi até para a seleção do Felipão.
Aí você fala, mas será que ele vai reagir num Palmeiras jogando a primeira divisão? Não sei. Até agora o cara não jogou. Então quer dizer que é um negócio meio esquisito. O jogo só tá voltando agora, né? Mas eu acho que estava na hora, né? De deixar ele pelo menos jogar e tentar esses 3 atacantes. Porque o futebol, acho que o futebol paulista, principalmente esse ano aqui, vai ser diferente. Vai ter tempo para se preparar. E para jogar um campeonato brasileiro melhor. Né? Então, está na hora de fazer uma fórmula ofensiva no Palmeiras. O Leandro, claro, a torcida gosta, sabe do que ele pode fazer, mas acho que a expectativa mesmo está em torno da possível estreia do Lúcio, né? Pela experiência que tem, por tudo que ele já representou para o futebol brasileiro, defendendo inclusive a seleção brasileira. Queria fazer um outro destaque, Chico, porque fechou com o Bruno César, o Palmeiras foi talvez o time que mais tenha se reforçado em São Paulo, e aí tem essa... E bem, né? Então... Estava precisando. Mas, curiosamente, dentro de uma política que é inovadora, essa história do contrato por produtividade. Eu, sinceramente, imaginei que poucos aceitariam esse tipo de contrato. E o Palmeiras, com essa novidade, conseguiu se reforçar bem. Acho que vale a pena observar o Palmeiras com um pouco mais de carinho. Vai brigar por título no campo dessa temporada. A gente torce por isso. E diferente do rival, o Corinthians colocará em campo quase o mesmo time que estreou no Campeonato Paulista. O lateral Wendel, que fez estreia contra a Lusa, é um dos jogadores que voltará a campo esta noite. O torcedor do Corinthians ficou sabendo que Edenilson vai deixar o clube. O jogador vai para a Itália. Em contrapartida, é a vez de Diego Macedo buscar uma vaga no time titular. Essa será a única mudança para a partida de hoje contra o Paulista em relação ao jogo passado diante da Portuguesa. Um time entrosado é sempre melhor. Sempre bom manter o time. Eu acho que o treinador também procura sempre isso, na medida do possível, sempre manter a equipe. Claro que a sequência de jogos vai ser muito desgastante. Eu acho que daqui 2, 3 rodadas aí talvez ele comece a mesclar já, até já visando a parte física, né? Porque senão realmente fica muito desgastante com a sequência de jogos, mas na medida do possível sempre é bom manter a equipe. E o novo reforço do Corinthians é justamente pela lateral direita. Fagner já assinou o contrato e vai ser apresentado nesta quinta-feira. Já no outro lado do campo é Fábio Santos, que passou por uma nova cirurgia e fica de fora por 1 mês. Esse aí, Wendel, recém-chegado, deu uma força ao companheiro de posição. A gente sabe que uma contusão é a pior fase de um atleta. Eu já passei por isso, sei como é difícil. Então a gente torce que a recuperação seja rápida e que ele possa voltar o quanto antes a estar com a gente. E sabe da responsabilidade de ser titular. Wendel não vai medir esforços para buscar o seu espaço. Encaro como o último prato de comida, né? Tem que aproveitar todas as oportunidades que o Mano está dando. Acho que cada jogo é importante para demonstrar o seu valor, né? No meu caso, estou chegando agora mais ainda. Esse é o espírito de luta, garra, uma briga por um prato de comida. É o Corinthians, que pretende fazer deste primeiro semestre o que não conseguiu fazer no final do ano passado. E acho que pode fazer. O Corinthians tem um bom elenco, tem um bom time, estreou bem contra a Portuguesa, o Mano vai poder repetir essa formação, tirando, né, o Edenilson, negociado com o futebol italiano. Pena que vai ter que jogar em Americana pelo comportamento inadequado dos seus torcedores. Agora o Corinthians mudou o discurso. Fala em punir torcedores, porque o Corinthians sempre foi omisso em relação a isso. Muito pelo contrário, o torcedor aprontava e o Corinthians ainda a diretoria dedicava título aos torcedores que não se comportavam bem. Hoje não, está vendo que não jogar no estádio do Pacaembu, porque o torcedor se comporta mal, traz prejuízo. Já passou da hora. O Corinthians não podia ser omisso nesse sentido, Chico. Quem será a vítima do Corinthians hoje, Celso? Paulista de Jundiaí. 7-0 para o Corinthians. Pode jogar em Americana, Pacaembu, na Lua, em Marte, na Estrela Vega, qualquer lugar. É Corinthians. Não tem jeito. Porque esse ano aqui, vou te contar uma coisa, se o Palmeiras não segurar o Corinthians, ninguém segura. Já vou até avisando, hein? É o Palmeiras que vai segurar o Corinthians. Se for o caso, porque senão ninguém segura. O Corinthians está começando a se entrosar, os jogadores estão começando a se dar bem. Então parece que não sentiram tanto a saída do Tite. E até apelidaram o Fagner de Tami Gretchen, né? Eu estava vendo hoje lá no Globo, lá com o Thiago Leifert, lá
no Globo Esporte. E os caras chamaram o cara de Tami Gretchen. Tami, só Tami. Vai Tami. Quer dizer, é brincadeira, né? Já chegaram na intimidade, chegaram juntos, já chegaram brincando. Quer dizer, o clima continua bom. E se o time continuar assim jogando e o clima bom, isso é bicampeonato, com certeza. Aliás, bicampeonato não. É o 28º título paulista. Né? É isso, né, Pascal? 27º ou 28º, sei lá. Perdi a conta. É tanto título que eu perdi a conta. Estou parecendo uma múmia, cheia de faixa. Campeão do mundo para cá, Libertadores para lá. Eu olho que Campeonato Paulista, eu não aguento título, mais. Né, Chico? É um negócio impressionante. Eu não aguento mais as faixas. E tá até pesado, né, Chicão? Tá pesado esse fardo, né? E se no Timão a fórmula que venceu será repetida, no São Paulo, início de ano não foi nada bom. E Muricy Ramalho vai mexer no esquema tático. Veja o que vai acontecer no Tricolor. É, meu camarada, vá se acostumando com essa posição. No que estaria ele pensando? E olha que o chefe mandou avisar na semana passada, hein? Não tem que estar de carinha feia, nem fazendo biquinho, nem não treinando com vontade, que isso não me impressiona em nada, ao contrário. Denilson perdeu a vaga para o Osvaldo, que junto com os outros 10 titulares do momento, escuta o que o treinador tem a falar e a mostrar. Que tanto o Muricy mostrava numa pranchetinha ali na conversa com vocês antes do treino? É o segredinho dele, né? Mas é mais taticamente, o posicionamento, como se mexer ali no campo, mas não é nada demais, não. Depois de perder na estreia para o Bragantino, o técnico Muricy Ramalho se queixou da falta de profundidade do ataque do tricolor. Talvez por isso ele mexe no esquema tático do time para o jogo de hoje à noite no Morumbi às 10 horas contra o Mojimirim. Sai o Denilson, que em Bragança foi um terceiro zagueiro disfarçado, entra Osvaldo aberto pela esquerda para tabelar com Luiz Fabiano e Ademilson. Até o Muricy fala para a gente fazer nossas jogadas, mas sempre que puder também abastecer o Luiz, chegar do lado dele para encostar, porque todo mundo sabe, até os adversários também sabem que uma oportunidade que ele tiver, ele vai fazer o gol. A julgar pelo treinamento de ontem, o provável São Paulo vai com Rogério Ceni, Luiz Ricardo, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Reinaldo, Wellington, Maicon, Paulo Henrique Ganso, Ademilson, Luiz Fabiano e Osvaldo. Um clássico 4-3-3 com algumas variações. O nosso time vai jogar na linha de 4 para que dê liberdade para os nossos atacantes, mas como foi feito ali no treino, eu tenho total liberdade para estar saindo também quando essa bola estiver do meu lado, o Reinaldo fechando do outro lado ali e assim vice-versa. Em time que está ganhando, não se mexe. Só que o dito popular não vale para o São Paulo de hoje. Tem muita coisa para trocar, para melhorar. Inclusive os microfones da sala de imprensa do CT de Cotia, que não falam. Tenta me ajudar aí a pergunta primeiro aí. E o ar-condicionado da mesma sala de imprensa, que faz muito barulho quando o microfone funciona. Acho que, independente de jogar com 3 atacantes ou com 2, como a gente vinha jogando, a gente tem que chegar à frente, tem que... Se liga, tricolor! E aí? Se o time funciona assim, hein? Vou falar uma coisa pra vocês, hein? São Paulo começou bem o ano, perdendo, levando uma caça, né, Toninho, São Paulino? O meu mordomo, o dia que eu for rico, ele vai ser meu mordomo, o Toninho, né? Agora, vou dizer uma coisa pra vocês, esse negócio de ar-condicionado que faz barulho é jogo duro, viu, Celso? Acontece. É pior que você perder na estreia, né, pro Bragantino. É pior que você perder na estreia pro Bragantino. Acontece nas melhores famílias. Sobre o São Paulo, o começo foi ruim, já cria um clima de tensão. Não deveria, porque é uma volta de temporada. Mas se leva muito em consideração o que o São Paulo fez na temporada passada. E o São Paulo não foi bem. Fica a expectativa, em contratações o clube não consegue anunciar, vai ter que se virar mesmo com o que tem. E o Osvaldo nessa também está ganhando uma nova oportunidade no time do São Paulo. Quem sabe ele não volta a ser aquele Osvaldo que o levou à seleção brasileira. Tem alguns jogadores, né, que vão para a seleção, depois que servem a seleção, não conseguem mais repetir o sucesso.
Hoje, dirigentes da Portuguesa compareceram ao Ministério Público para participar de uma audiência sobre o caso do Campeonato Brasileiro do ano passado. Luiz Henrique Gurian esteve lá. Ok, Michele, nós falamos então aqui do Ministério Público e nesse momento acaba de sair o vice-presidente jurídico da Associação Portuguesa de Desportos, o doutor Orlando Cordeiro de Barros. E o senhor está dizendo, não vou dar entrevista, mas nós queremos saber o que... Não disse que não vou dar entrevista. Você falou, você vai dar uma coletiva, eu estou louco para ir embora. Bom, qual a conversa que o senhor teve com o promotor Senise? No caso Everton, é somente isso. Ele perguntou alguns aspectos internos da Portuguesa, nós respondemos e basicamente isso. O assunto é o mesmo. A questão da carta, da minuta, dos 4 milhões de adiantamento, para que a Portuguesa desistisse dessa questão, isso foi tratado também? Foi tratado, isso já estava em posse do Ministério Público, já havia recebido também esse documento. E nós dissemos o que aconteceu. O presidente pediu um adiantamento e depois recebeu uma minuta, assim não dá, gente. Vocês têm que dar exemplo, senão fica complicado. A Portuguesa hoje, doutor, está na Série A, está mesmo na Série B ou é difícil até para o jurídico da Portuguesa? Não sei ainda. A gente tem que aguardar o desenvolvimento do inquérito civil, as ações que estão tramitando. Esperamos que a Portuguesa fique na Série A pelo mérito que teve. Ok, muito obrigado então, doutor Orlando. Daqui a pouco ele vai se posicionar para explicar mais a respeito desse assunto. O promotor Senise também prometeu uma entrevista coletiva. Nós vamos continuar acompanhando e você, aqui da TV Gazeta, vai ficar sabendo de tudo isso. Imagens Ricardo Braga, Luiz Henrique Gurian, Portuguesa, Ministério Público, para a TV Gazeta. Muito bem, e pelo Paulistão, a Portuguesa empatou em 0-0 com o Ituano e o Atlético Sorocaba foi quanto, Barba? 1-1 com o Oeste. Resultado final da enquete, 62% dos votos. O Corinthians será o campeão da Copinha. E o programa termina aqui. Mais notícias de esportes amanhã no Super Esporte, no Gazeta Esportiva 6 da tarde e hoje com o Celso, no Jornal da Gazeta. Tchau. Até mais. Esse negócio da Portuguesa, Ave Maria, tá cheirando, sabe o quê? Um pouco de bacalhau misturado com pizza. Tchau.